Esse encontro marcado na edição especial jurídica foi uma organização do nosso Comitê Jurídica da Câmara Brasil-Alemanha e do nosso diretor, Dr. Jorge César, da Souto Correia. Muito obrigado, Jorge, também pela tua participação. O nosso tema de hoje são os próximos passos do direito tributário. Com essa pandemia e as medidas tomadas economicamente, teve bastante influência na nossa vida, na nossa economia, e traz também a necessidade de adaptar também a nossa tributação e colocar algumas medidas tributárias também dentro desse cenário. Hoje vamos discutir um pouquinho como vai ser essa reforma, nova reforma tributária, o que a gente deve esperar, quais são os novos tributos, né, que a gente deve esperar também com esse cenário atualmente, quais são as alíquotas que devem aumentar e qual é a saída da sociedade para pessoas físicas, pessoas jurídicas, para reduzir impactos que a gente vai enfrentar daqui a pouco. Esse evento de hoje, o webinar, vai ser também transmitido paralelamente no Facebook, no @ahkrgs, e vocês podem participar através do link lá embaixo, no inferior da tela, do Questions and Answers, ou em comentários, ou pelo Facebook. Vocês podem também colocar alguns comentários que a gente pode responder depois. Está conosco hoje o nosso palestrante, o Dr. Humberto Ávila, jurista e fundador da Humberto Ávila Advocacia e professor titular do Direito Tributário na USP. O Humberto atua como chefe do Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da de Direito da URGS. Ele também é doutor em Direito pela Universidade de Munique, na Alemanha, e realizou estudos de pós-doutorado em Teoria do Direito na Faculdade de Howard, nos Estados Unidos. Ele também é especialista em finanças das empresas e mestre de Direito Público pela URGS, e tem obras jurídicas publicadas no Brasil e no exterior. Então, conosco também o nosso moderador, que vai fazer essa intermediação conosco hoje, o Dr. Rafael Korff Wagner, é sócio da Lippert Advogados e presidente da Comissão Especial de Direito Tributário na OAB-RS e vice-presidente do IET. Está conosco também para debater esses assuntos o Dr. Gerd Förster, da Auditoria Confidor, e também diretor da Câmara Brasil-Alemanha. Então, em seguida, já gostaria de passar a palavra para Rafael para iniciar o nosso webinar de hoje. Por favor, Rafael. Bom dia a todos. É uma alegria e uma satisfação estar aqui nessa manhã para debater com dois queridos amigos e grandes conhecedores da matéria, Dr. Humberto Ávila, Dr. Gerd Förster, da Confidor, sobre temas que têm nos preocupado e têm nos assaltado aí nos últimos tempos, dada a relevância da matéria. A ideia acho que a Câmara não foi muito feliz na realização desse evento, em trazer o Humberto e o Gerd para esse debate, né, onde nós poderemos discutir, poderemos ouvir um pouquinho sobre os novos passos, os novos rumos do direito tributário, especificamente aqui no nosso país, aqui no Brasil. O Humberto e o Gerd dispensam apresentações, o Dietmar já fez uma breve apresentação do currículo de ambos, né? Então eu vou me abster de qualquer outra informação a esse respeito, e de imediato eu já vou passando a palavra a Humberto. Só deixando claro que qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês que estão assistindo queiram fazer, por favor incluam no Q&A aqui
ou nos comentários do Facebook ou do YouTube, que nós vão ser direcionados a mim e eu direciono aos nossos palestrantes. Então, passo a palavra a Humberto para que faça a sua exposição, depois vamos ao Gerd e depois um rápido debate. Muito obrigado, Humberto. Está contigo a palavra. Eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi formulado. Quero cumprimentar os demais participantes. Um abraço especial no Rafael. Não é a primeira vez que participamos juntos de debate dessa natureza. E também quero estender esse agradecimento ao Dr. Jorge César Ferreira da Silva, meu queridíssimo e antigo amigo, que me brindou com esse convite e com essa convivência. Dado o caráter do seminário, eu vou tentar ser um pouco mais informal do que o habitual e vou me pronunciar a respeito dos dois temas que me foram apresentados. O primeiro deles é impactos sobre os tributos atuais, tendo em vista a situação de pandemia. E o segundo ponto, a questão relacionada às reformas que foram apresentadas nos últimos momentos, inclusive recentemente. Então, são esses os dois temas sobre os quais eu gostaria de me manifestar. Nós vivemos uma situação de pandemia, uma situação naturalmente extraordinária, e, em razão disso, eu gostaria de começar a minha exposição chamando a atenção para aquilo que normalmente nós falamos do ponto de vista, enfim, social, no sentido de que crise e ansiedade não são bons conselheiros. Eu aduziria a esse provérbio, digamos assim, a ideia de que quando a gente está doente, circunstancialmente, a gente não toma permanentes, seja porque o momento não é adequado, seja porque a nossa perspectiva em razão da doença não é apropriada. E mais, eu diria, inclusive, enfim, tomando uma certa liberdade, que a gente não vai no supermercado quando a gente está com fome, porque normalmente quando isso acontece, a gente termina comprando mais coisas do que a gente precisa. Então, essas palavras iniciais, elas têm um objetivo, mostrar que numa situação anormal, nós corremos o risco de tomar decisões que tenham pretensão de permanência. E essa, enfim, incompatibilidade entre a situação e aquilo que se vai adotar como regra dali para frente pode gerar uma série de problemas. Por que eu estou falando isso? Porque há, de um lado, o poder público, os entes federados, que em virtude da pandemia e da diminuição de arrecadação, estão lançando mão de projetos que criam novas fontes de receita. Parte desses projetos, a meu juízo, é manifestamente incompatível com a Constituição. E, de outro lado, também os contribuintes, que desesperadamente, em virtude da diminuição da atividade econômica, tentam lançar a mão de uma série de argumentos com a finalidade de deixar de pagar aquilo que eventualmente são obrigados a pagar. Então, relativamente a este primeiro ponto, que é o concernente aos impactos sobre os tributos atuais, eu gostaria de fazer um inicial com a qual eu começo falando, é que a nossa Constituição trata de situações de urgência e de situações de calamidade. Então, em primeiro lugar, nós temos um tributo específico sobre situações de calamidade pública, em cujo conceito se enquadraria a situação atual de pandemia. E este tributo tem um nome,
é empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, todavia, tem uma estrutura muito específica posta na Constituição. Precisa ser instituído por lei complementar, só serve para financiar as despesas que forem causadas pela situação de calamidade, ou investimento público relevante ou outras situações, e o dinheiro tem que ser devolvido. O que eu gostaria de destacar, ainda nessa visão mais normativa da situação, é que mesmo no caso do empréstimo compulsório, que serve, eu repito, não apenas para situações de calamidade, mas também para guerra externa ou sua eminência, isto é, situações extraordinárias, imprevisíveis, extremamente graves. Ainda assim, a nossa Constituição estabelece requisitos muito rígidos. Dentre esses requisitos está a exigência de lei complementar. Então, mesmo nessas situações, as mais radicais possíveis, a nossa Constituição não abre mão do princípio da legalidade e mais, faz com que essa legalidade tenha que ser cumprida com um grau de exigência ainda maior. De outro lado, a nossa Constituição prevê uma série de mecanismos de abreviação do processo legislativo, prevê competência para o presidente da República editar medidas provisórias, em casos de relevância e urgência, e mesmo nessa situação, vejam, mesmo nessa situação, a nossa Constituição estabelece que a medida provisória tem que ser convertida em lei e estabelece limites materiais à edição de medidas provisórias. Vejam que essas minhas observações iniciais, concisas, mesmo em situações de urgência e de calamidade, a nossa Constituição não abriu mão dos princípios fundamentais da tributação. Em outras palavras, em bom português, os entes federados não podem fazer o que bem entenderem só porque nós estamos diante de uma situação de anormalidade. Porque mesmo em situações de anormalidade, a nossa Constituição manteve a exigência de observância dos princípios tributários fundamentais. Além do aspecto tributário, nós sabemos que existe um aspecto também de direito administrativo e financeiro. A nossa Constituição prevê que normas gerais relativamente à pandemia devem ser estabelecidas pela União Federal, ficando questões estritamente locais a cargo dos outros entes federados. Então, com isso, eu apenas quero chamar a atenção para o fato de que os entes federados não podem fazer o que bem entenderem, não pode começar a comprar álcool gel sem licitação, por exemplo, só porque estamos numa situação de anormalidade, não podem começar a comprar respiradores sem obedecer os critérios administrativos estabelecidos pela Constituição e, de outro lado, não podem os entes federados começar a cobrar tributos, ou bem entenderem, como se a situação de anormalidade justificasse qualquer regime jurídico. Não acontece. Eventualmente pode acontecer em outro país, em que tem uma Constituição diferente da nossa, mas a nossa Constituição é esta que tem um regime muito rígido de repartição de competências e tem um regime, digamos assim, muito rígido com relação aos princípios gerais da tributação. Não bastasse tudo isso, ainda existe o Código Tributário Nacional, que também prevê regras gerais que precisam ser cumpridas por todos os entes federados. Essas observações, elas são muito importantes, porque parte dos projetos que está no Congresso Nacional pretende criar tributos de maneira, digamos assim, um tanto quanto desesperada, como se a situação de anormalidade pudesse justificar qualquer tipo de tributação. Chama a atenção para um projeto que, até onde eu sei, não avançou, quer dizer, avançou no Congresso Nacional, que vem a ser um projeto de empréstimo compulsório que atingiria as empresas
cujo patrimônio líquido no ano anterior seria superior a R$ 1 bilhão e atingiria, teria como base de cálculo o lucro do exercício anterior. Então, vejam, trata-se de um projeto que eu não tenho como analisar em virtude do tempo e profundidade, mas que rompe com todos os princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição. Atinge fato gerador ocorridos antes da sua edição, violando a proibição de retroatividade. Atinge capacidade econômica anterior e abstrata, e não a capacidade econômica atual e concreta, como exige o princípio da capacidade contributiva. Permite que o Poder Executivo possa alterar as alíquotas num montante bastante extenso, transferindo aquilo que deve ser atribuído ao Poder Legislativo para o Poder Executivo, violando o princípio da legalidade, entre outras coisas. Em suma, há projetos que se aproveitam da situação para alargar os princípios constitucionais, mesmo naquelas situações em que a nossa Constituição não prevê esse alargamento. Então, é preciso, em suma, nesse ponto, um cuidado muito grande na análise desses projetos, porque a situação de anormalidade não permite que se possa, enfim, aceitar como constitucional qualquer tipo de iniciativa parlamentar, mesmo que ela seja feita a pretexto de combater uma situação extremamente difícil e lamentável pela qual nós todos estamos passando. De outro lado, existe a questão dos contribuintes. O Poder Executivo da União Federal estabeleceu uma série de regras específicas a respeito da atenuação do cumprimento de obrigações acessórias, dilatou prazos de pagamento para determinados tributos, mas essas questões, para muitos contribuintes, não têm sido suficientes e muitos têm, enfim, lançado mão de argumentos para tentar deixar de pagar tributos que eventualmente seriam devidos. Então, naturalmente, por uma angústia de tempo, nós não temos como analisar cada um dos tributos. Quando não tem venda, não tem ICMS. Quando não tem renda, não tem imposto sobre a renda. Quando não tem lucro, não tem contribuição sobre o lucro. Então, se o fato gerador não ocorre, não tem obrigação para pagar. Até aí, tudo bem. O que tem sido, enfim, discutido em alguns campos é que, em virtude da situação de pandemia, eventualmente alguns tributos não deveriam ser pagos porque o fato gerador desses tributos não ocorreria em virtude da situação normal. São discussões que envolvem naturalmente uma matéria muito controversa. Eu vou lembrar apenas um caso. Há contribuintes que estão se insurgindo contra o pagamento de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, sob a alegação de que estão proibidos de usar a propriedade. Como o IPTU, depois da emenda constitucional número 29, pode ter as suas alíquotas graduadas conforme o uso do imóvel, a alegação parte do pressuposto de que se o proprietário não tem o domínio útil do imóvel e se o imóvel, por proibição, não pode ser usado, IPTU nenhum tem que ser pago. Outros alegam que, ainda que o IPTU devesse ser pago, ele não poderia ser pago na alíquota maior que envolve uso comercial, ou pelo menos o valor deveria ser diferente, enfim. São discussões que estão, enfim, presentes no cenário. O que me parece é basicamente o seguinte: como os entes federados continuam com as suas despesas, é natural que busquem o aumento das receitas, porque as receitas diminuíram, obviamente porque as atividades econômicas deixaram de ser exercidas ou continuaram sendo exercidas, mas num nível muito mais baixo.
Então, apenas para pegar 3 exemplos, as contribuições sociais sobre o lucro e sobre receita, obviamente diminuíram para a União Federal, da mesma forma que o imposto sobre a renda. Para os estados, o ICMS diminuiu drasticamente, e para os municípios, o imposto sobre serviços, da mesma forma. E por que razão? Porque o nível de atividade econômica, para a maior parte da economia, diminuiu. Então, é natural que busquem os entes federados novas fontes de custeio dessas despesas, parte das quais continua rigorosamente igual. Então, nós precisamos ter uma atenção muito particular, porque até o presente momento não se discutiu, não avançou com a força, enfim, mas é muito provável que essa discussão passe a dominar. E é em virtude disso que eu passo ao segundo ponto. E quais são esses projetos de reformas que foram apresentados no Congresso Nacional? Existem vários, tá? E não estou falando aqui de projetos de empréstimo compulsório, sobre o qual já falei. Estou falando de reforma tributária. Então, são projetos que vêm desde antes da pandemia, mas que, dependendo da perspectiva com que eles sejam analisados, tem a sua conveniência ou a sua oportunidade aumentados em virtude da situação de necessidade de aumento da arrecadação. O primeiro projeto é o chamado projeto que terminou sendo, recebendo no Congresso Nacional o número de projeto de emenda constitucional número 45, que é o chamado projeto do Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? Esse projeto é um projeto que já vem sendo discutido há uns 1 ano e meio, 2, uns 2 anos, com mais profundidade. Eu gostaria de fazer algumas observações a respeito dele. Então, em primeiro lugar, antes de analisar criticamente, nós precisamos entender o que está sendo proposto. Então, a ideia dos proponentes é no sentido de substituir 5 tributos por 1. Tá? Tributos da União, dos estados, dos municípios, seriam transformados num imposto chamado Imposto sobre Bens e Serviços. Isso faria com que os estados abrissem mão da competência para cobrar o imposto sobre circulação de mercadorias, os estados abririam mão da sua competência para cobrar o imposto sobre prestação de serviços, os municípios do imposto sobre prestação de serviços, e a União, enfim, deixaria de cobrar a contribuição sobre receita, lucro e o IPI também, tá? Embora sobre o IPI se deva falar de maneira destacada, porque nesse projeto de emenda constitucional existiriam 2 novos tributos: o Imposto sobre Bens e Serviços, que congregaria esses 5 que eu acabei de mencionar, e um imposto federal seletivo, uma espécie de super IPI. A alíquota seria única para todos os bens e serviços e haveria uma administração unificada por um órgão que seria criado para esse fim e que seria composto por representantes das 3 órbitas federais envolvidas na reforma, entre outras questões. Diante disso surge a indagação. De um lado, essa proposta de emenda constitucional é compatível com a Constituição? Segundo, é uma proposta adequada do ponto de vista econômico e político ou não? São 2 perguntas diferentes, as 2 são controversas e eu naturalmente vou dar a minha opinião, que já foi manifestada em numerosas oportunidades,
sem prejuízo, naturalmente, de nós depois debatermos essas mesmas ideias. Do ponto de vista constitucional, eu particularmente entendo que há pontos neste projeto que são incompatíveis com a Constituição Federal. O primeiro deles diz respeito à violação do princípio federativo. Nós sabemos que o princípio federativo envolve a conjugação de duas ideias. De um lado, autonomia do ente federado, de outro lado, uniformidade federativa. Nenhum desses dois ideais pode estar presente em 100%, porque se tiver uma autonomia absoluta dos entes federados, não haverá federação, mas Estado descentralizado, Estados independentes. De outro lado, se houver uma uniformidade absoluta, tá, vai haver um Estado unitário, Estado único. Então, é a conjugação desses dois ideais de autonomia e de uniformidade que faz com que haja federação. Nesse aspecto, eu noto que os principais impostos de competência dos estados e dos municípios serão englobados neste novo imposto, de tal sorte que os entes federados, estados e municípios, não mais poderão definir se, sobre o que, como e quanto cobram a respeito dos principais tributos de sua competência. Ora, se a autonomia envolve precisamente o poder do ente federado decidir se cobra ou não cobra, sobre o que cobra e não cobra, quanto cobra, entre outros fatores, esta reforma, tal como proposta, a meu juízo, atinge um dos pilares do princípio federativo. Esse é o primeiro ponto. Existe um segundo ponto. A alíquota é uniforme, isto é, bens e serviços de natureza completamente diferente serão submetidos à mesma alíquota. Talvez exemplos possam ilustrar esse ponto. O leite vai ser submetido à mesma alíquota do champanhe, o pão vai ser submetido à mesma alíquota do caviar, mas não só bens diferentes vão ser submetidos a alíquotas diferentes, situações que são completamente diferentes serão submetidas à mesma situação. Cortar o cabelo será submetida à mesma tributação da industrialização de um automóvel. Então, não só mercadorias ou bens industrializados serão submetidos a alíquotas diferentes, mas atividades de natureza diferente serão submetidas à mesma tributação. E isso, a meu juízo, envolve um problema de constitucionalidade, tendo em vista que o princípio da igualdade é uma garantia que se manifesta justamente pelo dever de consideração da capacidade econômica exprimida pela atividade específica, o que naturalmente não é feito. E não é por acaso que os impostos sobre valor agregado existentes nos países desenvolvidos, em regra, utilizam 3 ou 4 alíquotas essenciais a questões relacionadas ao sistema financeiro, e é por essa razão que, em regra, há mais de uma faixa. Então, em outras palavras, a uniformidade absoluta termina fazendo com que haja violação não apenas ao princípio da igualdade, como também existe um terceiro ponto, naturalmente eu não posso me alongar porque há muitos detalhes, mas um terceiro ponto sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção, que parece muito importante. Nós temos no Brasil uma tradição de atribuição de competência por meio de regras de tributação que definem os aspectos materiais. Então, em outras palavras, para falar de maneira mais clara, a União compete
instituir imposto sobre a renda. Aos estados compete instituir impostos sobre circulação de mercadorias. Aos municípios compete instituir imposto sobre a prestação de serviços. Sempre existe um verbo e um complemento. E este complemento, em regra, é largamente determinado, porque as palavras utilizadas pela Constituição já sofreram anteriormente processos de densificação semântica ao longo do tempo pelos vários meios que nós todos conhecemos. Vejam que, no projeto de IBS, existe uma novidade. O texto está proposto da seguinte forma: imposto compete aos entes federados instituir o imposto sobre bens e serviços. Não diz o que sobre os bens, só diz sobre bens e serviços. Só que o modo como está escrito no projeto é ainda pior. Compete à lei complementar instituir imposto sobre serviços. Então, aquilo que está na Constituição é deslocado para a lei complementar. E aquilo que é definido pela Constituição termina sendo indefinido pela Constituição. Aí surge a pergunta, mas o que sobre bens e serviços? Importação, exportação, venda, empréstimo, cessão, oneração, propriedade? O que dos bens? O que dos serviços? Não há indicação. Então, aquilo que está na Constituição vai ser deslocado para o legislador infraconstitucional. E me parece que isso, na nossa experiência, pode ser um dado muito desfavorável. Tá? O projeto continua no Congresso Nacional, há muitos defensores desse projeto, e o que me preocupa, sobremodo, é uma certa confluência de opiniões favoráveis a esse projeto. A alíquota proposta é indefinida, quer dizer, não há uma alíquota, né? Estima-se que seria 20%, 25% ou 30%, tá? E isto ocasionaria um aumento brutal na tributação sobre serviços. Há estudos que foram feitos no sentido de que a tributação aumentaria até 600%, tá? Porque determinadas atividades que hoje são submetidas a 2% ou 5% serão submetidas a alíquotas superiores a 20%. E isso, naturalmente, faria com que houvesse de maneira muito significativa. Não por acaso que os jornais têm dado conta de que os estados, especialmente os estados e a União, seriam favoráveis. Os municípios seguem indefinidos. E nós todos sabemos que quando há essa confluência de interesses dos entes federados, é um bom indicativo de que a carga tributária realmente vai aumentar. Bom, além desse projeto, existe também um outro projeto de emenda nacional, número 110, que parte é igual a essa PEC 45, com algumas mudanças, tá? Me parece que até pontos que são mais positivos, mas tendo em vista esta justa posição entre os dois projetos, eu me limito a passar um outro ponto que me parece relevante, que é este projeto de lei que foi apresentado pelo Poder Executivo Federal, intitulado CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Vejam que, nesse caso aqui, nós não estamos mais diante de um projeto de emenda constitucional, estamos diante de um projeto de lei. E este projeto de lei prevê a união entre duas contribuições, que é a contribuição sobre a receita, PIS e COFINS, que se transformariam num tributo só. Tá? Então, o que se está propondo aqui, na verdade? O que se está propondo aqui é um aumento brutal de alíquota para 12% para todos os bens e serviços. Então, há um aumento da base e há um aumento da alíquota. Então, determinados contribuintes que pagam hoje 3,65
de contribuições vão ser obrigados a pagar 12%. Isso vai atingir especialmente o setor de serviços, que vai ter um aumento de carga tributária na ordem de 300%. Disse que este projeto prevê a não cumulatividade e que o setor de serviços não precisaria se preocupar, porque poderia deduzir créditos de operações anteriores. Nós sabemos, todavia, que para a maior parte do setor de serviços, o montante que poderia gerar créditos é insignificante. Tá? Escritórios de profissões regulamentadas poderiam, por exemplo, deduzir o valor do CLIPS e do grampo, o que seria um grande avanço no que se refere à diminuição da carga, o que me parece, naturalmente, absolutamente ridículo. O que me parece existir é apenas o objetivo da União Federal de se livrar das amarras da destinação das duas contribuições, porque o COFINS tem uma destinação específica, a PIS tem uma destinação específica e poderia, então, a União Federal mais livremente usar do produto da arrecadação. E há nesse projeto, naturalmente, mudanças específicas para setores específicos, setor de cigarro, entre outras coisas, que tem regras muito particulares a respeito de sistema monofásico de contribuição, a questão dos créditos de operações anteriores, enfim, é um projeto que, embora pareça singelo, é um projeto complexo, tem 61 páginas, se eu não estou enganado, com muitas regras bastante específicas. Então, enfim, alega-se de um lado que teria questões relacionadas à constitucionalidade do projeto, tendo em vista que a destinação está prevista na Constituição, e haveria um projeto de lei que alteraria essa destinação, isso é uma questão que precisa ser discutida. Há regras particulares para determinados setores que, de algum modo, não são setores que são submetidos forçadamente ao regime cumulativo, embora não cumulem, o que é uma questão também interessante do ponto de vista da igualdade, entre outras questões específicas que a gente pode eventualmente discutir. Então, este projeto está no Congresso Nacional e o que se sabe pelos jornais é que o governo federal teria, ao que consta, abandonado a ideia de apoiar os projetos de emenda constitucional para, enfim, apoiar especificamente mudanças específicas na nossa Constituição. E existem duas, e o meu tempo já está quase terminando, sobre as quais eu gostaria de falar. Uma é a proposta de tributação dos dividendos, que afeta os escritórios de advocacia, e outra é a reintrodução da chamada CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Fazendo breves considerações, a questão dos dividendos me parece ser uma questão singela. O profissional liberal pode ser tributado a 27,5% ou pode ser tributado, dependendo naturalmente de questões contábeis, por volta de 14%. E o que existe no direito brasileiro é este incentivo para que os profissionais se congreguem em vez de trabalharem individualmente. Tá? Então, se houver tributação da distribuição de dividendos, que hoje é isenta, o que vai haver é simplesmente aumento da carga tributária dos profissionais liberais. É simplesmente isso que vai acontecer. É conveniente isso neste momento? Eu noto, não só com relação à questão dos dividendos, mas com relação aos outros projetos, que há uma certa obsessão pelo setor de serviços, né? O setor de serviços, num projeto, aumenta 600%, no outro projeto aumenta 300%, e há, enfim, propostas muito particulares que também atingem o setor de serviços, como se o setor de serviços não empregasse, como se o setor de serviços não fosse importante, como se o setor de serviços não fosse diferente. Mas são questões políticas, naturalmente,
precisam ser debatidas conforme os vários interesses envolvidos. E, por fim, existe a questão da CPMF. Eu não tenho muitas palavras, a não ser repetir aquilo que foi discutido desde 1993, com o advento do IPMF, depois virou CPMF, e de lá para cá, portanto, nós estamos falando em 27 anos, esse assunto foi discutido. Se sabe que é um tributo regressivo, que incide em cascata, que não colhe manifestação de capacidade contributiva, entre outras coisas. A questão, na verdade, não é se o tributo é bom, se o tributo é necessário. Por isso que a Voz, inclusive, sustentando, apoiando o retorno da CPMF, porque não haveria outra saída para o aumento, para a diminuição brutal da arrecadação, que não fosse a questão da CPMF. Eu, particularmente, gostaria de terminar as minhas observações, nos pouquíssimos minutos de que eu ainda disponho, para dizer o que eu penso desses projetos todos. Talvez o que deva ser discutido é o seguinte: existe uma experiência, tá, de mais de 3 décadas da Constituição de 1988. Desde 1988 até 2020, muitas decisões foram proferidas pelos tribunais superiores, muitas questões foram discutidas pelos operadores do direito e pela doutrina, de tal sorte que há esta experiência acumulada no sentido de saber o que funciona e o que não funciona. Então, existem 2 caminhos. Ou se faz uma reforma constitucional que altere os pontos específicos, mediante mudanças específicas na Constituição, tendo em vista essa experiência acumulada, ou nós vamos para um outro tipo de proposta, que é tentar, enfim, mudar a estrutura do sistema sem saber de antemão quais são os efeitos que serão produzidos. Eu, particularmente, sempre simpatizei mais com essa primeira hipótese, que é o caminho de mudar pontos específicos da Constituição, mediante propostas para alterações de artigos da Constituição, tendo em vista a experiência acumulada. E outros, todavia, entendem que o caminho melhor seria mudar as estruturas do sistema, embora não fique muito claro o que significa o mudar, nem o que significam as estruturas. Tá? Eu penso que há vários problemas cuja solução é conhecida e esses problemas podem ser, enfim, não digo facilmente, mas com maior chance de êxito, serem objeto de uma solução mediante projetos específicos. É um debate que está assim começando com mais intensidade, os problemas de arrecadação vão se avolumar, tá? Seja porque os entes federados não estão arrecadando o que gostariam de arrecadar, seja porque os particulares não estão exercendo as suas atividades econômicas. Então, o cenário com relação ao fato de que alguma coisa vai acontecer é este. Nós precisamos ficar atentos para as limitações constitucionais e tentando discutir sempre de maneira crítica, de maneira paciente, essas questões. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pelo convite que me foi formulado e permanecer aqui com o maior prazer para que a gente possa discutir questões que foram tratadas ou outras questões que sejam do interesse dos colegas. Então, devolvo a palavra ao Dr. Rafael. Obrigado, Humberto, pela clareza da tua exposição, pelos pontos abordados, que certamente são pontos que nos angustiam muito, né? Dado o debate que tem sido levado a efeito sobre o tema de reforma tributária. E aí me parece que nós hoje, como operadores do direito, estejamos perdendo essa batalha para os economistas. Pelo amor, não quero aqui em nenhum momento menosprezar, mas eu acho que o assunto tem sido discutido de uma forma muito superficial, para dizer o mínimo, né? Sem que se tenha a real
profundidade que o assunto mereça. Mas eu passaria de imediato, então, a palavra ao Dr. Gerd para que ele faça as suas considerações e, ao final, a gente possa, então, aí fazer um rápido debate sobre o tema da exposição de hoje. Dr. Gerd, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Após essa brilhante explanação do colega Humberto, eu me permito aqui colocar alguns pontos que acredito que seriam muito importantes para direcionar como se pretende fazer essa modificação. O ponto que eu realmente considero o essencial é que não se faz uma reforma tributária num momento excepcional. Então, realmente, a introdução desse debate, desse momento, me parece desarrazoada, né? Inclusive porque existe uma reforma administrativa na frente, ou seja, antes de eu entrar no supermercado para ver o que eu vou comprar, eu teria que ver realmente aquilo que eu vou precisar, porque talvez a gente está arrecadando valores para coisas que vamos comprar apenas com muita gordura hidrogenada e vão nos fazer mal, né? Então, antes de mais nada, eu me permitiria esse contraponto de que a reforma administrativa ela urge e ela deveria ser antecedida da reforma tributária, inclusive com um viés constitucional, porque nós sabemos que hoje as travas que amarram o Estado e todos os seus desdobramentos são tão grandes e com raízes tão profundas que se essa reforma administrativa não tiver um viés constitucional, ela vai ficar extremamente superficial e os seus efeitos somente poderiam se materializar daqui a 20, 30 anos, porque elas não poderiam fazer modificações nesse momento, né? Então, esse ponto me parece que ele deve ser enfrentado agora, né? Já que a situação é excepcional, talvez seja o momento de abordar outras soluções um pouco menos ordinárias, né? Mas, de qualquer maneira, na medida que um dia vai ter que se enfrentar esse assunto da reforma tributária, existem 3 pontos, né, 3 postulados nos quais o sistema brasileiro vem sendo criticado em quase todo o mundo, né? É um sistema muito complexo. O Brasil é world champion em matéria de burocracia tributária, né? Ou seja, em média, no Brasil se gasta 2.000 a 2.500 horas por ano só para calcular tributos. Outros países precisam de 200, 100, 50, né? O Brasil, a Argentina, a Turquia, Senegal, a Bolívia acima de 1.000 horas e outros países é uma fração de 5, 10% do que o Brasil precisa, né? Então, ao mesmo tempo, com essa necessidade de racionalização e simplificação, devemos também reduzir a regressividade, né, que é um dos itens que a esquerda bate muito, e reduzir a litigiosidade, porque um dos itens, isso se fala muito pouco na mídia, um dos itens que gera muita regressividade é a litigiosidade. Na medida em que as pequenas e médias empresas muitas vezes não conseguem acompanhar todas as discussões, elas acabam pagando os tributos que depois as maiores não vão pagar. Então, um sistema altamente complexo e altamente difícil, ele vai gerar muita litigiosidade e com isso ele vai se tornar mais regressivo, né? Vemos agora, aconteceu esse ano, grandes corporações receberam centenas e centenas de milhões de reais de créditos de volta em matéria de PIS/COFINS sobre ICMS, e isso as médias e pequenas empresas receberam ou muito pouco, ou nem receberam, porque nem se interessaram pelo tributo, né? Então, a regressividade, em grande parte, vai ser reduzida se nós conseguirmos simplificar o sistema. E essa simplificação ela deve tomar um cuidado. A gente vê várias propostas, né? Uma das propostas que existe é a do CECIF, né? Tem estudos academicamente brilhantes, né? Eu muitas vezes vejo assim, olha, o nível de brilhantismo acadêmico de uma reforma, ele deve ser cada vez mais aplicado à medida que nós estamos lidando com sistemas aplicáveis às maiores empresas. É necessário preservar um sistema simplificado para microempresa, que hoje já existe, talvez deva ser um pouco aperfeiçoado, né? Algumas alíquotas podem ser aumentadas, né? Não vejo problema nisso, mas sem fazer esses aumentos de 300%, como estão pretendendo. E também, na medida que você vai instituir um sistema mais complexo, é necessário manter uma transição, ou seja, a média empresa tem que continuar existindo e tem que continuar havendo um caminho aberto para que a pequena empresa
ela possa trilhar por um sistema e um dia se transformar numa média empresa e um dia se transformar numa grande empresa. Se nós olharmos os últimos 20, 30 anos, o nosso sistema ele é tão complexo e regressivo que ele faz com que muitas empresas prefiram ficar a vida inteira com microempresas. Nós temos que justamente tornar o sistema intermediário, tipo lucro presumido, que é o que, conforme o Humberto colocou, é o que está sendo realmente considerado o vilão nessa reforma. O lucro presumido vai ter um aumento de 500% praticamente, levando em conta a CBS e o imposto de dividendos, e talvez a CPMF ainda. Então, é necessário aperfeiçoar talvez os sistemas existentes, diminuir um pouco a recursividade deles, podemos tornar alguns sistemas com opções cumulativas e não cumulativas, sempre deixando o contribuinte examinar aquilo que é mais interessante, e com isso manter uma estrada para que a pequena empresa possa se desenvolver, naturalmente migrar para um sistema intermediário, como é o sistema do lucro presumido, e naturalmente migrar para o sistema do lucro real, que é o sistema mais completo, porque um dia vai ser interessante para a empresa, quando ficar maior, optar por ele. Então, dentro desses pontos de vista, não se aprender demais ao academicismo, que muitas vezes o CECIF se prende, temos que entender que o público das empresas deve ter um tratamento diferenciado e nessa modificação permitir sempre que haja uma simplificação e um nível de discricionalidade para o contribuinte, ou seja, se ele pode ser sujeito a aumentos aqui e ali, ele pode ter opções para escolher, e nessas opções ele se evitaria um aumento compulsório de 300%, mas, acima de tudo, eu lembro que a reforma administrativa talvez deva anteceder essa discussão, me parece bastante assodada a maneira como ela foi colocada. São as palavras que eu tenho. Muito obrigado, Dr. Gerd, pelas suas ponderações, pelos pontos abordados, da mais alta relevância e importância. E eu passaria, então, para o Humberto, para que pudesse fazer os comentários, e pedindo, Humberto, que, se for possível, que a gente destaque essa questão da simplificação, Nós temos aí, hoje, a meu ver, uma reforma tributária de PowerPoint, onde, com desenhos bonitos, se apresentam as soluções para todos os problemas tributários que nós enfrentamos. Agora, aqueles que se dedicaram à leitura do projeto vão observar que de simplificação se tem muito pouco. Nós vamos ter 150 novos dispositivos, em torno de 150 novos dispositivos, com novos conceitos que trarão, a meu ver, uma estabilidade e vão em linha daquilo que tu colocaste, que nós estamos jogando fora mais de 30 anos de uma jurisprudência sobre matéria tributária, de doutrina, até mesmo anterior à Constituição de 88, com essa ruptura que se pretende do sistema. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse ponto, para que a gente possa aí aurir as tuas observações a respeito. Eu queria agradecer, Rafael, por ter mais uma oportunidade aqui de me manifestar. Queria agradecer ao Dr. Gerd pelas argutas observações com as quais eu estou inteiramente de acordo. Eu também diria que, em virtude desse momento excepcional, a gente não pode querer mudar de maneira permanente em razão de circunstâncias excepcionais. Acho que essa é uma estratégia fadada ao insucesso. Dr. Gerd também mencionou uma questão muito interessante, e eu aqui me reporto a um comentário que o Dr. Everardo Maciel fez em outra oportunidade e que eu adaptaria da seguinte forma. Existem duas maneiras de enfrentar a questão da reforma tributária. Ou nós temos um problema ou problemas que procuram por uma solução, ou nós temos uma solução que procura um problema. O certo é, verificados quais são os problemas, buscar uma solução. E o curioso é que muitas vezes esses projetos são prontos, antes de um detalhamento a respeito de
o que se quer mudar, por que se quer mudar e como se quer mudar. Então, a observação inicial, no sentido de que nós precisamos fazer a primeira reforma administrativa para depois saber o que nós temos que financiar, é um tanto quanto óbvia, mas absolutamente fundamental e esquecida pela maior parte das pessoas envolvidas nesse problema. E o que me parece também um pouco perigoso é que não apenas há projetos prontos de reforma, independentemente dos nossos problemas, mas esses projetos muitas vezes são elaborados de acordo com a experiência estrangeira, não nacional, mas estrangeira, experiência mal avaliada, inclusive, porque eu, junto com um grupo de pessoas, estive nos últimos 2 anos analisando detalhes e chegamos à conclusão de que muitas das afirmações que são feitas para suportar determinados projetos que estão no Congresso Nacional são afirmações que não condizem com os fatos, isto é, com aquilo que realmente está acontecendo em outros países. Uma outra questão que também me parece muito relevante, mencionada pelo Dr. Gerd, é a questão da complexidade. E sobre ela eu perguntaria o seguinte: o que torna o sistema brasileiro complexo? Veja, essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, mas o que eu posso adiantar, pelo menos essa é a minha posição, a maior parte dos problemas não se resolve mudando na Constituição. A maior parte dos problemas se resolve mudando a legislação. Isso depende de medida provisória que pode ser editada amanhã pelo presidente da República. Isso depende de mudança de instrumentos normativos secundários que podem ser modificados amanhã pela Receita Federal, por exemplo. Quantidade de obrigações acessórias, quantidade de obrigações para possuir livros, elaborar livros, guardar livros. Então, assim, são questões que não têm nenhuma relação com mudança da Constituição. Pode-se mudar a Constituição, pode substituir 5 por 1, pode fazer o que quiser. Essas questões elas vão continuar rigorosamente as mesmas questões. Quantidade de trabalho que é atribuído ao contribuinte é uma quantidade absolutamente gigantesca. Então, vejam, se isso que eu estou dizendo for minimamente verdadeiro, a gente está apresentando uma solução que não resolve o problema. A complexidade ela vai continuar da mesma forma. Com relação à questão da litigiosidade, me parece também um ponto muito importante. Infelizmente, o que acontece, claro que isso é uma matéria controversa, mas eu, que sou advogado há 30 anos, o que eu vejo é que existem questões absolutamente óbvias, desde o início. E óbvias para os dois lados, para o contribuinte e para o poder público. Mas há uma aposta de que as questões têm que ser levadas ao Poder Judiciário. E existe um sistema, infelizmente, que se consolidou no Brasil. Como a discussão de grandes questões demora muitos anos, demora 6, 7, 8 anos no CARF, mais 15, 20 anos no Poder Judiciário, nós estamos falando de um período de 20, 25 anos para resolver concretamente uma questão. Vou dar um exemplo concreto. Incidência de PIS e COFINS sobre ICMS. Exclui ou não exclui o ICMS? Os processos começaram em 92. Faz 28 anos. Quando é que chegaram os processos? Em 98 no Supremo. Em 98, portanto, há 22 anos o processo está no Supremo. E não há uma solução definitiva, porque há embargos que foram opostos há quase 3 anos e que não são julgados. E aí, quando vai ser julgado o processo, o ente tributante diz que vai ter que devolver muito, e por isso não quer devolver, e quer modular os efeitos. Então, veja que é um sistema perverso. Ele, de um lado, leva a que o credor se beneficie da demora, e muitas vezes faça com que demore, e, de outro lado, durante este processo, são editadas leis permitindo parcelamentos especiais com perdão de juros e multa. Então, o contribuinte fica numa situação absolutamente insustentável. Ou espera 20, 25 anos para resolver, se resolver, ou resolve pagar com perdão de multa e juros. Então, é um sistema que favorece o credor, na minha opinião. E isso é que precisa ser combatido. Como é que se combate?
Toda essa questão não vai ser resolvida com reforma da Constituição de acordo com esses projetos, pode continuar a mesma coisa. E se há alguém que pensa que a substituição dos tais 5 tributos por um, que na verdade são 2, porque tem o imposto seletivo da União, vai diminuir a litigiosidade, pode anotar aí, vai aumentar a litigiosidade, que é um tributo extremamente aberto, vai vir uma lei complementar que vai dizer 1000 coisas, existem questões relacionadas à federação, relacionadas à igualdade, capacidade contributiva, legalidade, a constitucionalidade e legitimidade do órgão de administração. Nossa, vai ser um espetáculo para quem gosta de ganhar dinheiro com litigiosidade. Por isso que eu penso, acho que na linha que está sendo, se eu não estou compreendendo mal, proposta pelo Dr. Rafael Wagner, que no fundo, nós poderíamos optar por um outro caminho. Verificar a experiência acumulada ao longo de 32 anos de vigência da Constituição, verificar o que deu errado e tentar diagnosticar quais são os problemas da litigiosidade, da complexidade e tentar modificar. A gente vai se dar conta que boa parte desses problemas não dependem de reforma constitucional e a parte que depende de reforma constitucional pode ser mediante uma mudança, digamos, tal como apertar parafusos na Constituição. E isso pode ser feito de uma maneira diferente. Mas são os vários interesses envolvidos, projetos, enfim, como o Dr. Gerd mencionou, com academicismo elevado e uma praticidade muito baixa. Enfim, é uma situação, digamos, muito sui generis. Mas eu acho que o Dr. Rafael menciona essa questão da suposta simplificação e com essa posição estou de pleno acordo. Esta simplificação vai introduzir na Constituição 150 novos dispositivos, 40 novos conceitos. Isso vai aumentar a litigiosidade ou vai diminuir? Vai simplificar ou vai tornar mais complexo? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai tornar o sistema extremamente complexo, os entes federados desesperadamente tentando dominar esse novo imposto, sabe-se lá como. Então, mais uma vez agradecendo pela oportunidade e pelos preciosos comentários que me foram apresentados, eu devolvo a palavra ao Dr. Rafael. Dr. Humberto, mais uma vez, muito obrigado pelas suas ponderações, pelas colocações em relação ao tema. Gerd, eu não sei se gostaria de fazer alguma consideração, algum comentário, a gente já encaminharia aí para o encerramento. Um comentário muito breve, né? Acho que isso é uma conclusão bastante pragmática, né? Dessa linha que a gente se apega ao pragmatismo, justamente essa palavra que o Dr. Humberto colocou, a calibração, muitas vezes utilizando os 32 anos de experiência, de boas e más experiências que nós temos, ajustando com pequenas medidas o sistema atual. Muita parte da simplificação não depende da Constituição. Você pode muito bem, por exemplo, mantendo o sistema vou dar um exemplo, do lucro presumido. Se você acha que o serviço está sendo um pouco tributado, então aumenta a carga de 12 para 14, para 16, para 18, né? Já dá uma diferença grande no efeito, sem ter que jogar fora 32 anos de discussões que hoje já estão cristalizadas, são sistemas consagrados com menos problemas, né? E a verdade é essa, que, de fato, as partes mais saudáveis do sistema estão sendo atacadas e as partes mais complexas estão sendo aumentadas, infelizmente. Muito obrigado, Guiar, também pelas suas ponderações. Eu passo a palavra, então, ao Dietmar, ao Dr. Jorge César, perdão, para que possa também fazer uma rápida observação em relação ao nosso evento. Bom, nós chegamos ao final de um mês em que os encontros marcados foram realizados pelo Comitê Jurídico da Câmara, e eu gostaria de lembrar que foram 4 reuniões muito importantes que visaram, sobretudo, a oferecer aos membros da Câmara, aos seus participantes e também à comunidade em geral, alguns pontos centrais da vida das empresas e alguns pontos centrais da vida de todos nós, tá? Especialmente agora com relação à pandemia
que se instaurou mais recentemente e os resultados jurídicos disso. Num primeiro momento, nós tivemos um evento sobre gestão de terceiros, organizado pelo nosso querido Marcos Fraga, nosso colega, e que trouxe o Adriano Dutra da Silveira para abordar alguns aspectos relacionados, não vinculados necessariamente à pandemia, mas sim a como se dá e como se organiza e quais os riscos, quais os problemas que se tem constatado, notadamente na legislação trabalhista e na prática trabalhista com relação à gestão de terceiros. Depois nós tivemos Ana Amélia Abreu Dalcin, que veio aqui para nos falar sobre fraudes corporativas e o papel da compliance, uma perspectiva interna de quem já viveu e já esteve intensamente vinculado a isso e que todos os dias trabalha com isso, que foi uma apresentação muito elucidativa. Nós tivemos depois o Dr. Paulo Furtado e Dr. Alexandre Cosme Boeira, dois juízes especialistas e que tratam todos os dias de recuperação judicial e falências, nos falando a respeito dos próximos passos da recuperação e das falências, que muito provavelmente vai envolver o nosso dia a dia muito em breve. E agora nós concluímos esse trabalho com essa participação que tanto me alegrou trazer aqui, ter conosco o nosso querido Humberto Ávila, que deu mais uma das suas aulas a respeito da tributação, junto com o nosso colega Gert e sob a batuta do Rafael. Todos esses trabalhos, todos esses vídeos, todos esses aprendizados ficam à disposição no nosso canal, no canal da Câmara, da HK, no YouTube, e estão absolutamente à disposição de todos, e tenho certeza que eles vão nos servir nos próximos tempos com muita utilidade. Queria fazer só alguns agradecimentos finais. Primeiro ao Marcos Fraga, que coordenou esses seminários que nós fizemos, esses webinários que nós desenvolvemos ao longo dessas 4 semanas. Queria agradecer muito ao Gert e ao Guilherme, que compõem também o comitê jurídico e que também trabalharam nessa divulgação e que nos assessoraram, que tiveram presentes aqui em convites, em encontros, em indicações. E na figura do Humberto, queria agradecer aos palestrantes. Humberto disse no início que nós nos conhecemos há alguns anos, eu diria talvez há quase 30 anos, eu fiz um cálculo rápido. Nesses 30 anos muitas coisas aconteceram, né? Nós talvez tenhamos torcido e sofrido algumas situações dolorosas ou tristes juntos, mas se eu olho para esses 30 anos, o que eu consigo me lembrar são muito mais as festas que nós rimos em conjunto, as comemorações de algumas conquistas que se viu, e eu acho que essa alternância ou essa realidade que essa amizade possui, eu espero que a Covid possa ser também mais uma demonstração disso. Ou seja, ao invés de nós olharmos a parte da dificuldade ou da tristeza, das dificuldades do caminho, nós tenhamos muito mais, daqui a algum tempo, a olhar para trás e a festejar, né, o que se conseguiu conquistar ao longo desse período. Então, Humberto, queria te agradecer por hoje, e a todos, ao Rafael, ao Gert e ao Dietmar, que tem capitaneado todos esses encontros, o meu mais profundo obrigado. Então, Dietmar, a palavra é tua. Antes só de passar ao Dietmar, tá? Nós temos 2 perguntas aqui que haviam sido feitas. Como no adiantado da hora, eu vou encaminhar essa pergunta, na verdade uma pergunta só, eu encaminho depois para o Dr. Humberto. E também aproveito para agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Dietmar? Do meu lado também, muito obrigado, primeiramente para todos os participantes, né, que
acompanharam conosco este mês das edições especiais jurídicas, né? E como hoje também tivemos mais ou menos 50 participantes no nosso webinar. E, claro, então, muito obrigado pelos palestrantes, panelistas de hoje, primeiramente o Dr. Humberto e Dr. Gert, Dr. Rafael e Dr. Jorge César também, especialmente pela organização, pela liderança do nosso comitê jurídico. Muito obrigado. Só queria deixar mais alguns convites para vocês. Então, depois dessas edições especiais na parte jurídica, no mês que vem, em setembro, vamos ter 4 encontros que vão ser, ou estão sendo organizados pelo Comitê de Inovação da Câmara. Então, a temática vai ser experiências inovadoras decorrentes de uma economia em transformação. Então, são webinários e podcasts voltados à tecnologia e inovação com as empresas envolvidas, RB Data, WK, YouMoveMe e Squat. Como já dizem as palavras ou os nomes das empresas inovadoras, startups que trabalham com tecnologia e TI. Né? Queria deixar também mais 2 convites para no mês que vem, para nossas reuniões almoços virtuais, no dia 10 de setembro, com Aurélio Pavinato, o CEO da SLC Agrícola, e no dia 17 de setembro, com Roberto Marques, o CEO da Natura. Então, com isso, gostaria de fechar. Muito obrigado pela participação e tenha um ótimo dia e um outro final do mês. Muito obrigado.